Eu fui convocado para a seleção adulta, né? Brasileira. Exato. Com 17 anos. E aí era o Bebeto de Freitas, isso, né, onde eu já comecei a treinar mais seriamente. E ali era o mesmo esquema. Você era convocado, eu com 17 anos convocado para a seleção brasileira adulta. Ninguém dizia que eu ia conseguir, lógico, você é cortado logo no primeiro corte, né? E eu fui me superando do mesmo jeito. Eu lembro que eu pegava o Maurício, eu ficava treinando bolas e jogadas ensaiadas com ele não aguentava mais de treinar. E eu ficava lá treinando, ele, não, eu não aguento mais, levanta mais uma. Ele, nossa, não parava de treinar, né? E aí fiz 18 anos, consegui passar por superar todos os cortes, uma coisa que ninguém esperava. Ia tendo um corte, eu ia ficando. Tanto que com 18 anos, eu fiz 18 anos jogando o Mundial de 90 aqui no Rio de Janeiro, e entrando, e praticamente a maior parte do campeonato eu acabei sendo titular do time também, com 18 anos. Sensacional, hein, Marcelo? Aí você tem aí a seleção adulta, a seleção brasileira. Qual que é a sensação de vestir a camisa tão nova, a camisa da seleção brasileira? Aí na verdade foi o seguinte, em 90, quando eu entrei, 89, né? Eu entrei a primeira vez para a seleção, com o Bebeto de Freitas. Aí fiquei 89 e 90. Aí teve uma discussão muito séria, o Bebeto, o CBV, enfim, com o Nusman na época. E o Zé Roberto, que já trabalhava com a gente, ele era o responsável da parte de defensiva da seleção brasileira. Ele assumiu como técnico, né? Então foi 91, né, treinando e jogando, e a gente ainda aprendendo, quer dizer, a gente não tinha nem corpo ainda de homem ainda, né? Eram todos garotos ainda, jogando contra Cuba, Itália, Rússia, exato, apanhando pra caramba, levando pau toda hora. E aí chegou 92, a época da Olimpíada, né? Já vinha de um Pan-Americano em Havana. Em Havana, nossa, prata, né? Mas mesmo assim era, meu Deus do céu, Cuba era uma coisa, os caras eram muito fortes, os negão, eles eram assim, eram monstros, quer dizer, o voleibol, o físico que eu tenho hoje é graças à época de preparação física que a gente tinha, e o meu físico hoje, os jogadores da minha época, a gente tem um físico mais bem preparado, acredito eu, do que essa molecada em relação à resistência, em relação à força, em relação até massa muscular. Por quê? Antigamente o voleibol, ele tinha hora para começar e não tinha hora para acabar. Exato. Né? Hoje não, hoje os jogadores são altos pra caramba e magros, porque o jogo não requer assim tanto a massa, tanto, né? Tem muita parte técnica, né? Não requer assim tanto físico. E antigamente o voleibol era físico, entendeu? Você tinha que dar uma porrada do começo ao fim na mesma potência, você tinha que fazer muito ferro, você tinha que... Pra fazer girar, né? Senão não aguentava. Um set, eu lembro de já ter acontecido jogar um set que durou 2 horas, um set. Então imagina, hoje 2 horas acabou o jogo. Acabou, né? O jogo, exatamente. Então é outro mundo, né? Você com 19 anos fazendo parte de uma geração, você, o Tandy, Maurício, o Giovanni, o Paulão, Carlão, enfim, um time que, sem sombra de dúvida, entra para a história de vez do voleibol brasileiro. Como é que você se sente? Você é um cara que fez o último ponto lá, daqueles 3-0, massacrando a Holanda, que era uma grande seleção também na época. Volta pro Brasil e de repente você vira aquele personagem que, poxa, virou uma febre o voleibol brasileiro. Você na época, como é que era a cabeça do Marcelo Negrão em relação a isso? Eu era muito novo, né? Tinha 19 anos. Eu lembro que na hora que eu fui para aquele saque ali, eu não pensava em nada, eu fui treinado especificamente para esse tipo de momento, na posição que eu faço. E hoje, né, o oposto, ele é aquele cara que ele é treinado para decidir, definir uma partida, pegar a bola boa, a bola ruim, botar a bola no chão. Todo mundo sabe que a bola vai para ele tem que resolver o problema. O cara que resolve o problema do time é o oposto, né? E naquele momento eu não fiz nada mais nada menos do que o que eu estava treinado, né? Independente se era o primeiro ponto ou se era o último ponto. Eu joguei a bola para cima e desci o braço, né? Então, você virou os últimos pontos do Brasil. Eu fiz o que eu vinha sendo treinado, né? E aí você tá numa Olimpíada, você não sente o que é aquilo, aquela pressão de ser campeão olímpico, as pessoas, né, sonhando, muito menos eu, 19 anos, nossa, um garoto, você não tem noção, não tinha noção de nada, né? E depois vindo pro Brasil e vendo aquela festa, eu não acreditava, não tinha, e inclusive é uma coisa que se acontecesse hoje comigo, eu ia aproveitar muito melhor, porque não tinha noção nenhuma, entendeu? Eu era um garoto, sabe, queria, o pessoal vinha em cima, falava, não, deixa eu ir pra minha casa, o pessoal pedia entrevista, queriam fazer um monte de coisa, não, que entrevista o quê? Eu quero ser com a minha namorada, eu não quero, entendeu? Então era uma pessoa assim... Era uma curtição diferente, Era né? diferente, entendeu? Não é que eu não dava tanto valor, assim, ao que eu tinha
feito, né? Hoje, mais velho, quase com 40, 38 anos, é que eu vejo o tamanho do feito, aonde eu ando, até hoje o pessoal reconhece, tem gente ainda que agradece até hoje. Claro. Então eu falo, pô, realmente foi uma coisa maravilhosa. Marcante, né? E que desenvolveu para chegar onde está hoje, né? Isso é uma coisa, uma cultura que a gente tem aqui no Brasil que devia de mudar, né? Deviam de ter, assim, preparações ou psicólogos ou uma coisa feita antes para a garotada que está indo para uma Olimpíada, para o atleta aqui no Brasil, né? Devia ser mais levado a sério esse lado aí de atleta, não só como profissão, mas como exemplo. A gente precisa de ídolos, né? E na época eu não tinha noção nenhuma, mas nenhuma, nada. Juro pra você, fazia e sonhava e adorava estar na seleção brasileira. Era a única coisa que eu queria. Botar a camisa do Brasil era a melhor coisa pra mim. Mas em relação a ser um ídolo, como se portar fora de quadra, o que falar, o que comer, entendeu? Como tá sendo visto. Nossa, mas eu não tinha a mínima noção daquilo ali. Acho que tudo que eu aprendi foi sozinho e vendo, né? E aí a gente vai aprendendo, mas não tinha a mínima ideia do que era isso. Acho que até por isso a gente vê alguns jogadores, hoje em dia, né? Não tem que falar, infelizmente, mas alguns jogadores de futebol, né, fazendo as besteiras que fazem aí, falando coisas que não é, mas acho que não é culpa deles. Acho que a mídia até acaba, pela paixão do torcedor em relação ao que paga para assistir e tal, e você tendo os seus filhos, entre aspas, como vendo um ídolo, que é o que falta no Brasil em algumas modalidades, poxa, é nesse cara que meu filho se espelha, e olha o que o cara faz. Então é mais isso também, né? Falta isso daí, falta esse estudo, falta, sabe, o pessoal colocar um pouco melhor pro atleta o que ele representa, porque realmente o atleta ele pensa, ele come, ele vai dormir pensando no que ele tem que fazer no outro dia, treinar e jogar e correr e pular, e só pensa nisso, mas tem que ter um tempo para realmente alguém que abra a mente dele e mostre, ó, além disso, o sucesso tem esse preço. Entendeu? Você é uma pessoa conhecida, você é um exemplo, você não sei o quê, porque você só se dá conta quando você fala uma coisa que de repente não soa bem ou você faz alguma besteira, que daí vem a mídia toda em cima, você, opa, mas não é que os caras, né, reparam naquilo que eu tô falando, não é que... Exato. Aí é que você começa a se ligar, sempre no tombo que você toma, mas antes não tem essa preparação, e a gente não vê isso em outros países, né? Exatamente. Agora você falou em tombo, depois de 92 em Barcelona vem mais título, vem o Mundial de 93, vem preparações, enfim, para chegar em Atlanta em 96. Por que o Brasil de 96 não deu certo como deu em 92? Foi muita vaidade? O que aconteceu, Marcelo? Ali já era outra seleção, né? Eu acho que o grupo todo, não só a seleção brasileira, mas toda a equipe, seja ela qual for, de trabalho, esportiva, enfim, né? Se você não tem uma equipe que tá todo mundo voltado, todos juntos pensando num só objetivo, sem as vaidades, sabendo onde você é bom e dali pra frente o outro é melhor, e nem por causa disso eu vou puxar o tapete dele, eu vou ajudar para que todo mundo se dê bem, sem isso realmente nada vai pra frente no trabalho em equipe, né? Individual não tem problema, é com você e acabou. Agora no trabalho em equipe não tem jeito, e foi o que aconteceu na Olimpíada de 96. O nosso grupo mudou, saíram 6 reservas, entraram outros 6 reservas, existia assim muita disputa interna entre a gente. Então na verdade você jogava um jogo contra Cuba, e no outro dia para treinar era outro jogo contra, entendeu? Como se fosse o melhor adversário do mundo, porque você tinha que defender o seu lugar ali, naquele momento ali. Entendi. Os jogadores, às vezes sem querer ajudar, um pensando no outro, e aí você acaba, em vez de você estar brigando para fora, você está brigando internamente. Aí não dá certo. Não deu certo. Não tem harmonia, não tinha harmonia nenhuma, tínhamos tudo, foi uma medalha, na minha opinião, perdida, tínhamos tudo para poder ganhar, e realmente por causa do grupo, acho que as vaidades, né, pesaram demais. Mas individualmente algumas coisas para você foi importante, né? Em 93 você sai do Brasil e vai para Itália, né? Você vai para o Gabeca, é isso? Sim. E aí como é que foi isso, Marcelo? Essa transição de sair do Brasil eu vou te falar, foi uma das melhores experiências da minha vida. Ter saído do Brasil, jogar fora, aprender outra língua. Acho que todo jogador tem que fazer isso mesmo. Não dá para ficar só aqui no Brasil. Se o esporte dá essa capacidade de você estar conhecendo outros mundos, outras pessoas, tem que aproveitar. É uma carreira curta, né? Não só a parte financeira, que você tem que aproveitar ao máximo, porque depois é disso aí que você vai realmente montar um negócio, claro, ou viver, né? E o esporte te abre muitas portas, te dá muitas chances para isso, tem que aproveitar ao máximo, não pode ficar só jogando aqui, tem que realmente aproveitar. E para mim foi maravilhoso, eu adorei, eu por mim teria encerrado mais ou menos como encerrei, né, a minha carreira, claro, jogando fora na quadra. Eu joguei o último ano agora, eu joguei pelo Ferrara, na Itália, depois eu vim para o Brasil jogando vôlei de praia, né? Exato. Onde eu estava até o ano passado.
Mas enfim, acho que vale muito a pena. Eu adorei, os italianos tratam muito bem brasileiros, somos muito bem vistos. Não é à toa que toda hora tá levando o jogador pra lá, tá sempre reciclando o jogador daqui pra lá, né? Sempre tem um mercado muito bom para brasileiro, a Itália. A gente se adapta muito bem, a língua é muito fácil, a comida é muito boa, nossa, vale muito a pena, foi muito bom.